Bom, em mais uma discussão a respeito das questões de Física Experimental 1, hoje nós vamos tratar da chamada propagação de erros. Nossa primeira aula, nós vimos como lidar adequadamente com a questão dos erros experimentais e erros estatísticos, para expressar então uma medida na forma apropriada, chamada forma padrão, em que eu descrevo o valor medido não apenas em termos de uma quantidade principal, mas também de um erro total associado a essa medida. E essa forma segue a regra que nós já discutimos aqui a respeito do número de algarismos significativos que a expressão deve conter. Bom, hoje nós vamos lidar com uma situação um pouco mais complexa, que é aquela de não ter uma medida direta de uma quantidade, mas calcular essa medida de forma indireta. Então, para exemplificar essa questão, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha uma superfície retangular. Por exemplo, poderia ser a superfície de uma mesa ou a superfície do caderno. E eu gostaria de calcular a área dessa superfície. Eu não tenho nenhum instrumento que mede diretamente a área. A maneira que eu tenho de calcular a área é medir os lados dessa superfície, como aparece nessa figura aqui, onde eu meço o lado horizontal, que eu chamo de L1, e meço o lado vertical, que eu chamo de L2, cada um dentro de uma certa unidade, e eu tenho essas medidas expressas nas suas respectivas formas padrão, como aparece aqui. Bom, e para calcular a área, eu sei que a área é obtida como produto dos valores dos lados L1 e L2. Bom, mas como expressar em termos dos valores na forma padrão de L1 e L2 a forma padrão do valor da área, ou seja, ter um valor principal para a área e um erro total para a área, sabendo que os valores principais e erros dessas quantidades L1 e L2 são dadas pelos valores que eu já conheço. Bom, a maneira que eu tenho de fazer isso é assumir inicialmente que a minha área, quantidade que eu quero calcular, é uma função das variáveis que eu medi, ou seja, nesse caso, de L1 e L2. E eu sei que essa função que determina a área em termos de L1 e L2 é dada pelo produto dessas duas variáveis, sendo que essas variáveis foram medidas através dessas relações que nós já tínhamos mostrado antes, nas suas formas padrão. Bem, então, para escrever a quantidade área na forma padrão, eu tenho que calcular o valor principal dela e o erro total dela. Nós não vamos mostrar aqui em detalhes a derivação dessas relações, nós vamos apenas usar, mas existem, evidentemente, motivos para que essas expressões que nós vamos mostrar agora sejam essas, ok? Então, é possível fazer a obtenção a partir dos argumentos que nós usamos anteriormente para definir erro total e tudo mais, e que justifique essas expressões que nós vamos mostrar agora, só que não vai fazer parte da nossa preocupação nesse curso obter essa derivação. Então, nós vamos simplesmente utilizar as expressões mostradas. Muito bem, então, voltando para o problema, para que eu determine a área na forma padrão e, portanto, calcule o valor principal da área, tudo que eu tenho que fazer para calcular o valor principal da área é multiplicar os valores principais de L1 e L2, uma vez que a minha função área é o produto das variáveis L1 e L2. Bom, já para o erro da área, aqui eu tenho uma relação um pouco mais complicada. Então, o erro ao quadrado da área é obtido da seguinte maneira. Eu tenho que pegar a minha função área, que eu defini anteriormente, como esse produto das variáveis L1 e L2, derivar essa função com relação a cada uma das variáveis, ou seja, com relação a L1 primeiro, faço essa derivada. O resultado dessa derivada eu vou substituir os valores principais de L1 e L2 no resultado da derivada, elevar ao quadrado e multiplicar pelo quadrado do erro associado àquela variável. Então, para o primeiro termo, a variável é L1, eu derivo o A com relação a L1, elevo ao quadrado e multiplico pelo erro de L1 ao quadrado. E aí eu somo com a derivada do A com relação a L2, elevado ao quadrado, vezes o erro de L2 ao quadrado. Se por um acaso eu estivesse calculando uma quantidade que dependesse não apenas de L1, L2, mas também de uma outra variável, L3, digamos, eu teria que acrescentar aqui um termo extra em que apareceria a derivada daquela
quantidade em relação a L3 ao quadrado vezes o erro de L3 ao quadrado, e assim sucessivamente. Bom, então, no caso da área, nós temos a dependência apenas em termos de L1 e L2, e aí, retornando para essa expressão, quando eu derivo a área com relação a L1, essa derivada é uma derivada parcial, ok? Nós vamos detalhar um pouco o significado dessa derivação parcial mais adiante. Então, quando eu derivo A com relação a L1, a partir dessa relação geral aqui, a derivada de A com relação a L1 me dá L2. Então, eu faço a derivação e o resultado, eu substituo o L2 pelo seu valor principal. Então, aparece o valor principal de L2. Agora, eu derivo o A com relação a L2, e aí eu vou ter L1. Então, calculado no seu valor principal, L1 principal. E aí, então, a minha expressão para o erro do A ao quadrado, que é dada por essa relação, vai ter, no lugar desse termo, o L2 principal ao quadrado, como aparece aqui, vezes o erro de L1 ao quadrado. Mais essa derivada ao quadrado vezes o erro de L2 ao quadrado. Tá? Bom, então, para um caso concreto, se nós tivéssemos as medidas desses lados L1 e L2 dadas por esses valores aqui, representados na sua forma padrão, então eu teria um valor principal, que seria obtido como o produto dos valores principais de L1 e L2, ou seja, 64,20 vezes 35,80, o que me daria esse resultado aqui, de 2.298,36 centímetros quadrados, e o erro do A, calculado a partir daquela relação anterior, substituindo os valores principais e os erros de L1 e L2, me resultaria em 7,07 centímetros quadrados. Portanto, minha expressão final para a área, na forma padrão correta, deveria ser, então, primeiro, escrever o erro total com dois algarismos significativos. Então, tenho um algarismo significativo, esse é o segundo algarismo significativo. O primeiro a ser descartado seria 7, como é um número maior que 5, eu acrescento a unidade no anterior. Então, daí ficaria 7,1 centímetros quadrados. Portanto, o meu erro principal, com dois algarismos, meu erro total com dois algarismos significativos, ficou com uma casa decimal e, portanto, eu escreverei o meu valor principal com também uma única casa decimal, o que significa cortar o valor a partir desse número 3, como o próximo número é um número maior que 5, eu arredondo para um valor superior, 2.298,4. Bom, e aqui então está o resultado final do meu cálculo de área na forma padrão, usando as expressões para os valores principais e erros de L1 e L2 e calculando o valor principal e o erro do A no processo que nós chamamos de propagação de erro. Okay? Uma vez que os erros de L1 e L2 servem para calcular o valor do erro da área, que é um resultado obtido indiretamente a partir desses valores medidos diretamente de L1 e L2. Então, de uma forma geral, eu poderia dizer que o problema da propagação de erros consiste no seguinte. Digamos que eu tenha um conjunto de medidas que eu fiz com medido diferentes variáveis, x1, x2, x3 e xn. Da mesma forma que antes eu tinha medido os dois lados da superfície. Tá? Então, mas aqui, digamos que eu tenho uma quantidade que depende da medida de n variáveis. Então, eu tenho todas essas medidas. Cada uma dessas medidas eu expresso na forma padrão delas, ou seja, com um valor principal e um erro. Bom, e a minha função que eu quero calcular, a variável que eu realmente quero calcular, é esse f maiúsculo aqui, que depende dessas variáveis que eu medi. Eu não posso medir f diretamente, mas o que eu fiz foi medir x1, x2 e x3, e eu sei como obter f a partir das medidas de x1, x2, x3, xn. Bom, então, novamente, eu tenho um problema de determinar f na forma padrão, calculando, então, o valor principal de f e o erro total de f. E para fazer isso, eu aplico a mesma lógica que eu apliquei para a área. O valor principal de f vai ser obtido como o valor do f, da forma que o f tem, substituindo x1, x2, etc., xn, pelos seus respectivos valores principais. Claro que essa substituição vai ter um valor que vai depender da forma como f depende dessas variáveis. E no caso da área, ele dependia como produto delas. Mas eu posso ter dependências diferentes dependendo de que grandeza seja f. E o erro do f vai ser calculado seguindo aquele mesmo sistema que nós usamos para a área. Ou seja,
Eu vou pegar a função do f, que depende das variáveis, derivar com relação a cada uma das variáveis, substituir no resultado da derivada os valores principais das variáveis, elevar ao quadrado e multiplicar pelo erro daquela variável ao quadrado. E somar todos os termos que envolvem essas derivadas ao quadrado vezes o erro ao quadrado, quantas forem as variáveis da qual a minha função dependa. Então, no caso da área, eu tinha L1 e L2, então eu tinha que fazer esse processo para L1 e L2. Por caso de uma função geral, que depende de n variáveis, eu tenho que fazer isso para cada uma das n variáveis. Tudo bem? Bom, falando de derivação parcial, como havia prometido, a diferença entre uma derivada parcial e uma derivada total, que é a derivada que nós primeiro vemos no curso de cálculo, a derivação parcial ela tem a seguinte característica. Primeiro, ela é usada para funções de múltiplas variáveis. Não a função de uma única variável, como é visto em cálculo 1, mas uma função que dependa de mais de uma variável. Tá? Então, digamos que eu tenho uma função que dependa de n variáveis, dessa forma aqui. Ao fazer a derivada parcial de f com relação a uma dessas variáveis, digamos x1, essa operação consiste em derivar a função f em relação a x1, tratando todas as outras variáveis como se fossem constantes no processo de derivação. Então, quando eu faço a derivada parcial da função com relação a uma certa variável, eu olho para a dependência dessa função com relação apenas àquela variável, tratando todas as demais como se fossem constantes. O que eu quero dizer com isso vai ficar claro nos exemplos a seguir. Então, imagine, por exemplo, que eu tenha essa função f dependendo das variáveis x, y e z. Essa função ela é escrita dessa forma aqui, tá? Como uma soma de polinômios de x, y e z. Bom, digamos que eu vou fazer a derivada de f com relação a x. Então, eu tenho que tratar y e z como se fossem constantes nesse processo de derivação. Então, o primeiro termo é a derivada de uma soma, né? Tenho que derivar cada um dos termos e somar. A derivada do primeiro termo com relação a x, já que y serve como se fosse uma constante, eu repito y e derivo x², que dá 2x. Então, por isso, 2x vezes y. Derivada do segundo termo com relação a x, x aparece aqui com a potência 1. Como os dois outros termos, y e z, são tratados como constante, eu repito eles, derivo x, que dá 1. O terceiro termo é z², então não tem dependência em x. Portanto, a derivada desse termo, como se z fosse uma constante, é zero. Bom, e aí eu faço isso também para as derivadas de f com relação às outras variáveis. Por exemplo, a derivação com relação a y. O primeiro termo tem uma potência unitária de y, então vai ficar simplesmente x². O segundo termo, x e z repete, eu derivo y ao cubo, dá 3y². O terceiro termo não tem dependência em y, derivada dá zero. Por fim, a derivada com relação a z vai ter, o primeiro termo não depende de z, então a sua derivada é zero. O segundo termo depende de uma potência unitária de z, então simplesmente vai dar x vezes y ao cubo. E o terceiro termo vai dar 2z. Okay? Um outro exemplo aqui, novamente agora eu tenho uma função de várias variáveis, mas dessa vez de duas apenas, x e y, com essa dependência em relação a x e y. Quando eu derivo f com relação a x, eu tenho que tratar y como se fosse uma constante, e portanto no primeiro termo eu tenho logaritmo de y, no segundo termo eu tenho exponencial de x vezes y, uma vez que a derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. Quando eu derivo com relação a y, x é tratado como constante, então eu repito x, multiplico pela derivada do logaritmo de y, que dá 1 sobre y, e no segundo termo, a exponencial de x repete e a derivada de y é 1. Okay? Então, esses são os processos que exemplificam a aplicação da derivada parcial. Então, agora vamos lidar com alguns exemplos aqui para a gente trabalhar essa questão da propagação de erros. Digamos que eu vou medir o volume do cilindro. Assim como eu fiz com a área, eu não tenho um instrumento que mede diretamente o volume do cilindro. O que eu tenho é uma forma de medir o volume do cilindro a partir das medidas da altura do cilindro e do raio do cilindro. Então, eu sei, da geometria, que o volume do cilindro é obtido como π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cilindro. Portanto, como eu medi o raio e a altura, o volume é uma grandeza que vai ser função dessas duas variáveis.
Portanto, o seu valor principal vai ser obtido como substituindo na forma da função os valores principais de R e H, ou seja, π vezes o valor principal de R ao quadrado vezes o valor principal de H, e o erro do cálculo do volume vai ser obtido a partir da seguinte expressão. O erro ao quadrado do volume é igual a derivada do volume com relação a cada uma das variáveis, ou seja, com relação a R, ao quadrado, lembrando que depois de fazer a derivação eu tenho que aplicar os valores principais de R e H, onde apareçam no resultado da derivação, vezes o erro do R ao quadrado. E aí eu somo com a derivada do V com relação a H ao quadrado, vezes o erro do H ao quadrado. Uma vez que aqui eu tenho dois termos, porque minha função volume depende de duas variáveis, R e H. Ok? Então, fazendo essas derivadas, né? A derivada de V com relação a R, a partir dessa expressão, eu vejo que é 2π vezes R vezes H. A derivada de V com relação a H é πr ao quadrado. Então, substituindo agora os valores principais, nós vamos ter essa relação aqui. E com esses valores, para o R e para o H, substituindo isso nessas duas expressões, eu vou ter esse valor principal, 1570,796 centímetros ao cubo, e um erro do volume de 100,58 centímetros ao cubo. Como eu tenho que expressar isso na forma padrão, usando um erro com dois algarismos significativos, eu vou usar para isso uma potência de 10. Então, eu escrevo esse erro de V como 1,0 vezes 10 ao quadrado, e aí eu já tenho dois algarismos significativos para o erro, uma casa decimal, e o valor principal, usando potência de 10, vai ficar 15,70796 centímetros ao cubo vezes 10 ao quadrado. E, como eu tenho apenas uma casa decimal, eu vou escrever isso como 15,7 mais ou menos 1,0 vezes 10 ao quadrado centímetros ao cubo. Okay? Bom, para o último exemplo, nós poderíamos citar uma forma de calcular o π. Né? Eu posso calcular o π, estimar o valor do π, assim que os gregos antigos fizeram, por exemplo, pegando algum objeto circular, uma circunferência de um determinado raio, e medir duas coisas. Eu meço o comprimento dessa circunferência, que eu posso fazer, por exemplo, pegando um barbante e enrolando esse objeto circular, e medindo o comprimento do barbante que eu usei para enrolar com uma única volta esse objeto circular, e medir o diâmetro dele. Então, o π vai ser obtido como a razão desse comprimento dividido por 2r, que é igual ao diâmetro. Se eu medir, portanto, o comprimento e o diâmetro, então essa quantidade de π, para mim, que eu não vou ter um instrumento para medir diretamente, é obtida a partir dos valores de r e de d. Então, ele vai ser uma função dessas duas variáveis, que foram as que eu medi. O valor principal desse π, portanto, vai ser a razão entre os valores principais de c e d, e o erro ao quadrado de π vai ser obtido dessa forma aqui, derivando a função π, que é obtida dessa relação, em relação a cada uma das variáveis, elevando ao quadrado e multiplicando pelo erro daquela variável. Nesse caso, em relação a c e depois com relação a d. Ao fazer a derivada de π com relação a c, eu tenho 1 sobre d. Ao fazer a derivada de π com relação a d, eu tenho menos c sobre d quadrado. Agora eu substituo d pelo seu valor principal e c e d pelo seu valor principal nessas expressões, e vou ter essa relação aqui para o erro ao quadrado de π. Para a situação em que, um exemplo de uma medida que eu fiz aqui, os valores de c e d foram esses, tá? Para um certo objeto circular, eu tenho, portanto, o valor de π principal como a razão entre o valor principal de c e o valor principal de d, que dá esse número aqui, e o erro de π, calculado a partir dessa expressão, usando os valores principais de c e d e os erros de c e d, da minha medida, resultam nesse valor aqui. Então, para terminar, eu vou expressar esse resultado na forma padrão, lembrando que a primeira coisa é escrever o erro com dois algarismos significativos. Então, aqui eu tenho esse não, esse é o primeiro, esse é o segundo, eu tenho então que descartar a partir daqui, como esse é um número maior que 5, esse número aqui ganha uma unidade, então fica 0,035, o que significa que o meu resultado terá 3 casas decimais. Então, por fim, eu escrevo o valor principal com 3 casas decimais, 1, 2, 3, como o primeiro a ser descartado é um número maior que 5,
o zero vira 1. E aí eu tenho então o valor do π expresso na sua forma padrão a partir do resultado obtido das minhas medidas. Lembrando que como π é um número, ele não tem unidade. E evidentemente, como vocês viram, a minha medida não foi muito boa para ter um valor de π próximo do valor que eu conheço como valor exato, ou próximo disso, né, do resultado que nós conhecemos. Então, bom, é isso. Vou ter alguns problemas para vocês fazerem, mas a aplicação dessas relações é o que define a forma de calcular, a partir de medidas diretas, uma certa quantidade indireta no processo que nós chamamos de propagação de erro.